Isto. Bem, todos acharam? Sim. Tem quase 30. A gente vai ter que ler um pouquinho mais hoje. Cada um, né? Vamos ler uns 6 versículos que eu acho que dá todo mundo. Tem 29? Tem 5. Pode começar? Pode começar. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vós aperfeiçoados na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito, o que opera os milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o acaso de Abraão quem creu em Deus, e isso lhe foi imputado pela justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, sendo Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho de Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com crente Abraão. Todos quantos sois das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as causas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana. Uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé, que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus.
porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém. Então, esse é o texto que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Deixa eu apresentar aqui para a gente conseguir ver a projeção. E aí é o mesmo esqueminha de semana passada, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, vocês me dão um toque, fala alguma coisa, porque eu vou estar eu não consigo, vou estar escutando, né? Por eu estar com a tela apresentando, eu só vou estar escutando, eu não vou estar vendo as reações, tá bom? E aí vocês dão um toque, fala pastor, que aí eu paro e dá tudo certo. Eu apresento. Deixa eu compartilhar. Amém? Todos estão vendo? Sim. Então a gente está analisando a carta aos Gálatas, né? Já olhamos o referencial de onde ela foi feita, o para quem ela foi feita, né? Para aquela região e não para uma igreja só, né? Região da Galáxia. E aí a gente tem todas essas viagens, né? Da onde que ela foi, quando que Paulo montou ela ali a partir da terceira viagem missionária, né? De Paulo, que ele passa por aquela região, em Atos 16, Atos 18, 23. Depois a gente tem um alerta da carta, que foi os dois últimos textos que também entram nessa questão, né? A carta de Gálatas, ela tem essa briga de Paulo para contrariar a obra da lei, que era a obra apresentada por Moisés, e que por meio dessa obra da lei todo mundo tinha sido conduzido até Cristo, mas ela não era soberana a Cristo. Então, os judeus na época estavam dizendo, não, olha, Cristo, ele veio debaixo da lei, então o cristianismo tem que ser uma religião onde eu pego Cristo e acrescento a lei, ou pego a lei e acrescento Cristo. Então é Cristo mais alguma coisa. E aí Paulo briga nos dois primeiros capítulos que a gente viu essa discussão, né? Que continua, ela vai continuar até o final do capítulo, até o final da carta. É a base central, é a discussão de Paulo falando, olha, vocês precisam entender que a lei cumpriu o seu papel e em Cristo ela é transformada, né? No sentido de que agora a base do Antigo Testamento, que era amar a Deus como acima de todas as coisas, sobretudo, e amar ao próximo como a ti mesmo, que é o resumo da lei que Jesus faz, que os judeus concordavam, em Cristo agora ele é esse processo que o cristianismo incorpora isso. Então a lei ela está tutelada debaixo do cristianismo nesse sentido, por quê? Porque as duas leis áureas do cristianismo, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e aí, o que Jesus vai falar sobre um verdadeiro cristianismo, ele fala, olha, em João 13:34, ele diz, olha, vocês receberam isso, mas o novo mandamento que eu te dou, que vós vos amei assim como vos amei assim como eu vos amei. Então, Jesus avança um pouco mais a discussão, leva para o ponto, logo depois ele fala, você tem que amar o seu inimigo e orar por ele, porque se ama só o seu amigo, isso não é amor, mas você tem que decidir amar até o seu inimigo e orar por ele. Então, Jesus alarga a lei sobre um princípio. Então, olha, o cristianismo, ele cumpre a lei, então, os preceitos, os princípios da lei, todos cumpridos no amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, e a partir de agora eu amo assim como Cristo me amou. Então, em Cristo, eu não preciso mais de rituais da lei. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, os rituais da lei antiga, da lei de Judá, principalmente, que eram os que garantiam a salvação, que é a circuncisão, o pacto da aliança que Deus tinha feito no Antigo Testamento, agora, no Novo Testamento, já está invalidado. E aí tem a briga
que o povo judeu queria. Não, olha, eu aceito o cristianismo, mas eu ainda quero os ritos do Antigo Testamento. Então, ainda eu preciso que as pessoas se circuncidem para sejam salvas. E aí, Paulo vem e fala, olha, esse é o texto que a gente vai ver Paulo brigando com isso. Ele fala, olha, se Cristo precisa de alguma coisa a mais, então ele não é suficiente para ser salvador, né? Que é o que ele já falou no versículo 2, e agora ele vai brigar um pouquinho mais sobre isso. E aí, esse texto, vamos entrar no terceiro capítulo. Eu destaquei aqui como os 4 blocos, né, desse terceiro capítulo. O apelo à experiência, que Paulo vai relatar, a promessa de Abraão, a lei não invalida a promessa, e a condição para Cristo, né? A condução para Cristo. Então, são os 4 tópicos que Paulo divide esse resumo, né, da graça. Ele resume a obra da salvação de Deus por meio da graça, por meio de Cristo, de uma forma muito simples nesse texto, né? E aí, lembrando que esse texto ele é anterior ao texto de Efésios, né? A carta de Éfeso, que também tem um tratado sobre graça, e também anterior à carta aos Hebreus, né? São 2 tratados sobre a graça de Deus importantíssimas no cristianismo. Amém? Alguma pergunta até aqui? Não. Todos em paz? Benção, então. E aí a gente vai começar o texto, né? Ele é bem firme, a gente precisa entender essa firmeza de Paulo, né? Ele é bem duro em alguns conceitos, em algumas falas, porque a briga, a gente tem que lembrar que ele já teve 2 capítulos falando sobre o mesmo assunto, e agora ele está continuando, reforçando o assunto, né? Continuando nessa discussão. E aí ele começa esse terceiro capítulo dizendo, olha, ó Gálatas insensatos. Então, ó Gálatas que não estão sabendo nada aqui do que estão fazendo, né? Estão agindo com insensatez. Quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Cristo foi exposto como crucificado? E aí esse é o princípio de Paulo, né? Ele olha e fala, olha, Cristo a vocês foi exposto como crucificado. E aí ele traz essa certeza de quem foi que pregou para ele. Paulo está falando, olha, eu preguei um evangelho para vocês, o evangelho de Cristo não foi um Cristo morto na lei, mas não foi um Cristo que se fez maldição, que está com maldição, mas é um Cristo que foi exposto crucificado, que é o único que pode nos salvar. E aí ele vai continuar, quero apenas saber disso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão. E aí ele continua essa discussão. Ele fala, olha, vocês, e é importante a gente ressaltar, né? O versículo 3, ele diz, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei? Então foi a lei que fazia você ser circuncidado ao 8º dia, e eles, como gentil, eles não tinham isso, né? Então eles iriam ser circuncidados ali na hora. Vocês receberam pela lei que manda vocês circuncidarem ao 3º dia, vocês receberam pelas obras da lei que manda você entregar o cordeiro santificado anualmente, que manda você fazer todos os ritos do povo judeu. Foi por essa pregação que vocês receberam o Espírito? Ou foi pela pregação da fé em Cristo? E aí ele está brigando com essas coisas. Ele diz, olha, vocês começaram bem, será que vocês estão sendo tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne, na própria força? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Então, Paulo está discutindo sobre essa obra da lei que os levou até ali. Agora ele falando, olha, vocês foram salvos por quem? Como foi a sua salvação? Então, eles estavam brigando sobre isso. Por quê? Qual que era a crise da época? Que os judeus estavam tentando fazer, né? Que é o que a gente tem discutido. Eles estavam tentando fazer com que eles fossem aperfeiçoados por meio da obra da carne. Porque a lei é o que a gente faz, é o que a gente pode fazer. E aí Paulo está dizendo, olha, vocês começaram aqui, tendo começado pelo Espírito, crendo no Espírito e recebendo o Espírito sobre vocês, agora vocês querem terminar ou se aperfeiçoar na carne?
Vocês querem se tornar perfeito pelos seus próprios ombros? Então, se eu martirizar o meu corpo, né, que foi uma obra da Igreja Católica a partir do século VI, que é a obra do martírio, né? Tem uma frase em latim, que eu não sei quantos assistiram um filme que chama O Código da Vinci. Eu não sei se vocês já assistiram, mas é um filme muito interessante. E aí o Código da Vinci, ele vai falar assim, né? Tem um dos personagens do filme, ele é de uma ordem do Opus Dei, que ninguém sabe se existe, se não existe, uma sociedade secreta, que não sabe se faz aquilo. E aí eles... essa linhagem vem de um monge que sacrificava, que fazia obras na sua própria carne. Ele usava um espartilho, como que chama o nome? Esqueci, gente. Usando a perna. Oh, Deus. Alguém sabe aquele negócio de tortura que usa na perna? Sacrifício pessoal? Esqueci o nome. Nossa, algumas religiões até usam isso. Como se fosse uma corrente, né? Como se fosse aquelas focinheiras de cachorro muito grande e raivoso, sabe? Que usa para enforcar. Sim. E as pessoas... Grilhões? Será? Eu não sei. Não lembro se é esse o nome. Eu tô na minha cabeça com outro nome que acho que vai... Qualquer coisa que for falado não vai entrar, porque tá com outro nome na cabeça. Mas é aquela, né? Como se fosse aquela corrente que aí ele apertava na perna a ponto de fazer feridas na perna, e cada vez ele apertava mais e ia se chicoteando no filme, né? E aí aquilo é uma prática que, durante o monge, né? Alguns monges lá no 6º século fizeram uma ordem que, por meio do sacrifício do seu corpo, eles achavam que eles iam chegar mais perto de Deus e que eles iam conseguir completar, né? Serem aperfeiçoados. E aí essa é a briga de Paulo. Ele está dizendo, olha, será que vocês, tendo começado com a fé em Cristo, vocês agora estão querendo se aperfeiçoar com as obras da carne? Será que eu preciso sacrificar meu corpo? Será que eu preciso me circuncidar? Será que eu preciso entrar nos ritos da lei judaica de salvação? E aí Paulo, ele começa a discutir com isso. Paulo, ele está discutindo com esses ambientes por quê? Porque hoje em dia, se a gente olhar para nós, ainda tem pessoas que têm essa mentalidade, que elas precisam cumprir alguma coisa para serem salvas. E eu lembro que no tempo da reforma, no mês passado, eu até trabalhei um pouco sobre isso, né? Sobre as obras necessárias para a salvação. Nós não somos salvos por nós mesmos, nós somos salvos pela obra de Cristo em nós. Então, nada que a gente faça como forma de sacrificar o nosso corpo, ou como forma de depender disso, ou como forma de tentar alcançar a salvação, nos fará ser salvos. É somente por Cristo. E aí essa é a grande briga da carta aos Gálatas. Paulo está olhando, ele fala, olha, vocês estão querendo se aperfeiçoar por meio da sua obra, da obra do seu próprio corpo. Enquanto Cristo, pelo Espírito Santo, vocês receberam um Cristo que te salva pela obra que ele fez. Então, você não pode completar isso. Então, todos os ritos e sacramentos, né? Que aí a gente tem a discussão da Igreja Católica, que são 7, tem a discussão da Igreja Protestante, que consideram 2. Todas as brigas, todas as discussões em torno disso precisam ser clareadas por esse princípio. Sacramento, obra alguma, nada que eu possa fazer no meu corpo serve para que eu substitua a obra de Cristo. A obra de Cristo, ela foi total e completa. E aí Paulo está discutindo sobre isso, sobre a obra de Cristo ser total e completa, que é a base do capítulo 2 e a base também do capítulo 3. A obra de Cristo sobre nós, ela é total e completa. Cristo fez tudo que nós precisamos. Nós precisamos o quê? Ter fé em Cristo. Pela fé em Cristo, aqueles que creem têm a oportunidade, e ele vai falar isso um pouquinho mais para frente. E aí encerra esse começo, né, do texto, apresentando a obra de Cristo. Ele fala, olha, aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E aí ele briga com essa discussão do povo, porque lá na frente ele vai começar a chamar o povo a lembrar sobre a experiência pessoal que eles tinham. A experiência que eles foram gerados. Então ele está falando, olha, vocês estão
receberam esse Espírito? Pela lei ou pela pregação da fé? Então, essa é a base dos 5 primeiros versículos, né? Paulo, ele é sempre redundante, né? Se a gente olhar a carta dele, o João, que a gente estudou antigamente, né? Anteriormente, o João, o Pedro, eles em 3 capítulos, eles falam tudo e fazem as suas saudações, né? O Paulo, ele é um pouco mais prolixo e um pouco mais redundante, né? Ele gosta de deixar as coisas claras o mais possível, né? Ele é tipo aquela brincadeira, né? Vocês não entenderam direito, eu estou desenhando para vocês. Paulo, ele faz esse desenho, ele floreia, ele usa exemplo, e aí agora ele vai começar a usar mais um exemplo para nós. Amém? Alguma questão? Alguma pergunta? Não. Pensa. E aí vai começar a parte de que ele, na minha Bíblia particularmente, estava assim, né? Eu estou usando uma linguagem um pouco diferente, né? Que é a linguagem que eu tenho acostumado a usar, que é da Bíblia de John Wesley, né? Que é a Bíblia de Estudos que a Igreja Metodista, que é a Editora Angular, lançou. E aí ela tem algumas notas de John Wesley. Ela é bem interessante, uma linguagem da NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, então ela é um pouquinho mais contemporânea a linguagem, mais fácil de compreensão também, mas ela é uma linguagem ainda muito boa. Alguns pronomes, alguns provérbios, ela conserva alguns verbos também no literal, né? Então é muito interessante, eu gostei bastante dela por isso. Diferente da NTLH, né? Que é a nova linguagem de hoje, que para mim ela é muito, muito contemporânea, aí eu tenho bastante dificuldade. Mas o texto ele vai começar a fazer sobre o exemplo de Abraão, né? Paulo ele vai agora usar um exemplo para tentar deixar claro para isso. Ele vai desenhar para o povo sobre o que ele está falando, né? Sobre que obra, de quem ele está falando, como ele está falando. E aí ele usa Abraão, ele fala, olha, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso foi lhe atribuído por justiça, né? Imputado em algumas versões, né? Vai dizer, saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Então, pela fé, nós recebemos a promessa de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em vocês serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados como o crente Abraão. Então, ele usa o exemplo de Abraão, né, como é descrito lá em Hebreus, né, que Hebreus também usa essa mesma expressão, falando Hebreus 11, né, quando vai falar sobre os heróis da fé, fala também a mesma expressão que Abraão creu e isso foi lhe imputado por justiça. E aí ele fala, olha, ele recebeu a promessa antes da lei. Se a gente lembrar, ele vai descrever isso já mais para frente, né, mas eu fiz esse destaque, mas no próximo versículo a gente vai ver isso. E aí ele diz, olha, previsto e não predestinado. Aí eu fiz uma nota de rodapé aqui, deixei bem clara, né, a discussão que a gente tem como metodistas e calvinistas aí, que a discussão é eterna, né? Então, o previsto que o texto vai dizer não é predestinado. Deus é atemporal, eterno, e em sua eternidade tudo está no presente. Então, se a gente olhar para o conceito de eternidade, né, num Deus que é atemporal, a palavra usada nesse texto, pré-anunciou, e aí é o termo que o Evangelho vai traduzir, a mesma palavra que Paulo usa em alguns das falas que as pessoas traduzem por predestinação, que é a previu, né? É a mesma palavra que tem esse mesmo sentido. Deus previu quais seriam todos que seriam salvos, por ele estar tudo na eternidade. Deus, e aí tem um conceito bem legal, que é o conceito de eternidade de Deus. Deus, ele não está nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Toda a linha temporal para Deus, ele está fora do tempo, ele tem o seu próprio tempo, e toda a linha temporal para Deus é presente. Então, Deus não tem problema em ter presente, passado ou futuro. Não, ele é um Deus eterno. Ele existe em todo momento e tudo para ele, tanto o futuro, as coisas que vão acontecer, para Deus já estão todas feitas, já estão todas consumadas. Então, Paulo ele usa uma expressão bem interessante. Ele diz, olha, Deus previu, Deus, aquele que previsto que justificaria os gentios pela fé, ele pré-anunciou o evangelho.
Então é esse Deus que ele previu, não precisou predestinar, porque ele sabia, pela sua previsão, quem iria aceitar. Então não é uma obra de Deus, que aí os calvinistas vão dizer, né, que Deus, por sua soberania, ele determina quem será salvo, determina quem vai ir para o inferno, que é o conceito de dupla predestinação. O Paulo ele diz assim, não, Deus previu que Deus justificaria pela fé. Deus ele já viu, ele já sabe quem iria crer por meio da fé, então ele já preparou a salvação, a justificação dessas pessoas. Amém? Amém. E aí ele diz assim, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. E aí ele vai explicar, né? Tem algumas traduções que vão trabalhar esse texto dizendo assim, ó, pois os que estão abaixo da lei estão debaixo de anátema, né? São anátemas, estão debaixo são malditos. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, Paulo, ele resume toda a obra da lei. Aí, no próximo versículo, eu vou explicar direitinho o que significa isso, né? Como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento. Que aí Paulo deixa bem claro, olha, pela lei ninguém é salvo. A lei não pode salvar ninguém, porque você tem que praticar todas as coisas. Ele fala, olha, a lei não precede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então ele está falando, olha, é só colocar sobre Paulo resume toda a obra da lei, que é se colocar sobre a maldição e ter que praticar tudo que está escrito. O justo viverá pela fé em Cristo, confiando que só ele pode nos salvar. E aí Paulo vai explicar o que significa isso, né? O porquê dele estar dizendo isso. Ele diz, olha, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Que está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Essa era uma tradição antiga que a lei dizia, né? A lei judaica de todo aquele que fosse pendurado no madeiro é considerado maldito. A morte de cruz era uma maldição para as pessoas. Ele diz, olha, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, Cristo se fez maldito para que por meio dele fôssemos feitos justos e recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. Amém? Alguma dúvida, questão? Consideração? Não. Todo mundo em paz? Sim. Benção, então. E aí agora ele vai explicar como E aí eu vou também explicar como funcionava a questão de justificação no Antigo Testamento, né? Porque se a gente ler só essa parte, a gente fala, então ninguém foi salvo no Antigo Testamento, porque ninguém conseguia cumprir a lei totalmente, né? Ninguém conseguia cumprir cerimonialmente a lei de forma plena. Então, isso dá margem para muitas pessoas dizerem que o Antigo Testamento se foi quebrado e ninguém foi salvo porque o Antigo Testamento não poderia gerar isso. Por causa que o Antigo Testamento era por meio da lei. E aí ele vai explicar um pouquinho sobre a lei e a promessa de Cristo. E aí eu vou falar um pouquinho também sobre esse ambiente de salvação do Antigo Testamento. Ele diz, irmãos, fala em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Então ele está falando sobre a aliança de Deus lá em Êxodo 19, quando ele faz a aliança da lei. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. Se a gente lembrar, Abraão vive pelo menos 500 anos antes de Moisés, né? Se a gente lembrar que no Antigo Testamento, principalmente no tempo do Egito, cada geração vivia no máximo 35 anos, a média de idade era 35 anos, e Abraão talvez foi uma exceção por ele ter vivido uma outra época e não como escravo, né? Então, Abraão, Isaac e Jacó viveram um bom tempo. Abraão, a gente
Tem relatos aí que ele foi ter o filho aos 100 anos de idade. Então, o Isaac nasce aos 100 anos de idade, meu filho da promessa. E a gente lembra Abraão, Isaac, Jacó. E Jacó é o pai de José, que aí depois o povo vai para o Egito e se torna escravo. Mas até Abraão a gente tem uma linhagem, até José, né? A gente tem uma quantidade de vida um pouco maior. Depois da morte de José, da escravidão do povo, eles ficam cerca de 400 anos no Egito. Então a gente tem pelo menos aí 600, 700 anos antes a promessa foi dada a Abraão, antes da lei. Que a gente tem a chegada de Moisés, 40 anos de deserto, e aí depois em Êxodo 19, no meio desse processo, Deus entrega para eles a lei como aliança da lei. Mas o calendário era diferente também, né? Ele era diferente, mas não no que as pessoas dizem, né? Algumas pessoas vão dizer que era diferente no sentido de conta atualizada, mas hoje, se a gente já lê hoje o calendário da nossa maneira. Então a gente não tem como falar que é diferente, né? A gente olha para aquele calendário antigo, né? E o calendário deles eram diferentes e foram se adequando conforme o tempo. Mas é adequando assim. Você imagina que daqui, se um ano atrás, fosse contado que o ano tinha... um ano tinha 12 meses. Normal. E aí, hoje nós falaremos, não, o ano vai ter 24 meses. E aí, quando a gente vai atualizar isso, a gente fala, não, então você não tem mais 26 anos, porque a cada um conta 2. Eu tenho 13 anos. Então, já foi feita todas essas adequações. Então, quando a gente olha e fala, Abraão tinha 100 anos, ele completou 100 anos. Por quê? Porque o calendário foi se adequando, ele ia se adequando e o tempo ia se adequando. Eles iam, mesmo com as mudanças do calendário, eles sempre atualizavam para que a gente entendesse naquele período, né? Deu para entender? Uhum. Então, eles mesmo com essa diferença, a atualização cai para a gente. Eles não contavam anos do jeito que eles contavam, eles contavam por trimestre, eles tinham várias diferenças, né? Um mês para eles era 3 meses, eles tinham todas umas diferenças. Mas ainda assim, quando foi feita a atualização, foi levado em consideração isso. Então, as mudanças de calendário foi se atualizando para a gente pudesse entender hoje, que hoje ele teria o básico, mais ou menos 100 anos, que é o que daria naquela época, se a gente, com a atualização, né? Eles atualizaram e chegaram nesse consenso. E aí ele vai falar, olha, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como falando de muitos, porém, como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então ele está falando, olha, essa herança, a promessa que nós temos de que Abraão seria bendita, né? Nele seriam benditas todas as famílias da terra, e aí um anúncio de Cristo, né? Os teólogos vão dizer que é a primeira vez que o prenúncio da redenção, né, acontece, que Jesus Cristo iria salvar e a aliança de Jesus valeria, é aqui nesse ambiente onde Abraão é citado, né? Então, Abraão é citado por Paulo dizendo, olha, a promessa veio lá em Abraão. Antes da lei, em Abraão, foi dito que eles seriam benditos, então que a sua descendência seria bendita, alcançaria redenção. E ele fala, olha, porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Então, é interessante pensar aquilo que a gente sempre pula nas Bíblias, né? Genealogia. A gente sempre pula as leituras de genealogia porque é uma nomenclatura bem diferente, né? E aí a nomenclatura da genealogia, por ser tão diferente, a gente não consegue, às vezes, entender isso, né? Não consegue entender esse processo.
genealogia todas apontam para Cristo. Desde Abraão, ele chega em José, que chega em Davi, que chega lá na frente no prenúncio de Cristo, nessa linhagem de Cristo. Então, Cristo, como descendente de Abraão, ele recebe a confirmação dessa promessa, né? A base dessa promessa. Ele cumpre toda essa linhagem da promessa em si, e por isso que ele poderia ser o único salvador da terra, né? Por isso que ele se coloca como salvador, né? Ele se coloca sobre esse ambiente de princípio. Amém? Amém. Então ele está remontando, né? Ele só remonta o que a gente já tinha falado, né? Sobre a promessa chegar desde Abraão e a lei não ser superior. E aí lembrando que a gente está falando com gregos e com judeus que estavam querendo transformar gregos em judeus. E aí está falando, olha, vocês têm a lei que veio de Moisés como aliança suprema, mas Cristo, por meio de Abraão, recebe a promessa anterior, que não pode ser revogada. Por quê? Porque veio antes. A promessa de Deus veio antes da lei, e por isso ela é superior à lei. Então, Cristo, ele recebe essa ênfase sobre ele. Logo, para que é a lei? E aí ele vai explicar para que serve a lei. Então, se ele está falando, olha, Abraão foi salvo pela fé, e aí eu explico o que acontecia a salvação no Antigo Testamento. A salvação, como no Novo Testamento, continua sendo obra da fé. Por fé, os hebreus, tanto depois de Abraão, né, tanto depois de José, que aí começam os sacrifícios, quanto antes, eles, por fé, colocavam e sacrificavam o animal, fazendo todo o cumprimento da lei, para que, por meio da fé e por meio do animal que é entregue, Deus o justificasse. Então, a culpa caía sobre o animal e eles eram justificados por meio da fé que tinham em Deus. Então, eles tinham que cumprir essa obra da fé. E ele diz, olha, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das vossas transgressões. Então, a lei... E aí os historiadores, filósofos, sociólogos vão dizer, né, que a lei humana acontece porque existe quem vai transgredir. Então, por existir transgressores, e aí eles resumem a Bíblia, né? A Bíblia fala disso, mas eles, hoje em dia, Durkheim fala bastante sobre isso, né? Tem um livro de Durkheim, que ele vai falar sobre o peso da lei, né? Ele fala sobre o peso da lei ética e o peso da lei moral. Muito interessante o livro. Eu estudei na faculdade ali um pouco. E ele vai falar sobre a lei moral e ética ser mais pesada que a lei humana, né? A lei construída, né? E aí a lei moral que ele constitui é a lei de Cristo, né? A lei bíblica, a lei do cristianismo, né? Ele fala que a nossa sociedade é uma sociedade carregada sobre a lei moral. E aí ele vai trabalhar isso como uma forma de né? Ele fala de briga, né? Ele vai brigar contra isso. E aí o texto vai dizer, olha, ela foi acrescentada por causa das nossas transgressões. Então, porque nós somos pecadores, carecemos da lei para nos tutelar, né? E ele fala, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria, então, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Por quê? Se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Então a lei por si só não gera vida, ela gera condenação. Então quando a gente olha o texto de Romanos, né? Romanos 6,3, que ele vai dizer, ó, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. O salário da lei, do pecado, da nossa transgressão, por meio da lei, é a condenação. Então, por lei, nós todos seremos condenados à morte por conta do pecado. Então, a lei em si mesma não pode dar vida. Por isso que ela não pode ser usada para justificar. Nada dela pode ser usada para justificar, porque ela não pode gerar vida. Então, ali ele vai falar, a justiça procede de Deus. A Escritura encerrou tudo isso sobre o pecado. Para que, mediante a fé em Jesus Cristo,
a promessa fosse concedida aos que creem. E aí ele vai terminar esse processo, no próximo versículo ele vai falar, olha, mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei, e nelas encerrados. Então a gente estava sobre essa tutela, né? A gente dependia da lei, dos ritos, para que por meio do rito e da crença em Deus nós fôssemos salvos, justificados. No futuro, para que essa fé, que no futuro haveria de ser revelada por meio do Espírito, né? De maneira que a lei se tornou o nosso guardião, ou nosso aio. Tem algumas versões, eu gosto muito dessa palavra, né? O nosso aio. Para quem não sabe o que significa um aio, os antigos, né? Nas juntas de boi, ou nas ovelhas, né? Eu já disse isso uma vez, e a ovelha tem uma característica muito interessante que ela esquece das coisas, né? Ela é um animal que vive muito perto do abismo. Então, se você colocar uma ovelha sozinha e deixar ela caminhando, daqui um pouco ela vai cair, porque ela tende a pender para o abismo. É uma característica da ovelha. E aí o aio servia para que as ovelhas ou os bois fossem juntados, né? Fossem colocados num caminho reto. Então a lei funciona sobre isso, como um guardião, para que a gente não se desviasse do caminho. Então ela nos conduzia para Cristo, ela fazia um caminho para que fôssemos tutelados, a fim de que fôssemos justificados pela fé. E aí o Paulo ele vai encerrar todo o capítulo, né? Ele vai trabalhar sobre esses princípios. Primeiro ele fala, olha, nós fomos, a lei não salva. Vocês precisam relembrar da sua experiência, vocês precisam lembrar do exemplo de Abraão. A lei não salva, então a lei é inviável para salvar. E aí ele vai explicar o porquê a lei, qual é a serventia da lei no processo salvífico de Deus. Alguma pergunta? Todo mundo tranquilo? Sim. Benção, então. Todo mundo crente ainda, né? Todo mundo tranquilo. Sim. Benção, então. Então a lei ela funcionava como esse guardião, aquele que nos tutelava para que chegasse em Cristo. E aí ele vai dizer, olha, mas agora que veio a fé, e aí lembrando que a fé aqui em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, já não permanecemos subordinados a um guardião, a lei, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo, porque todos que foram batizados em Cristo, dele se revestiram. Então, e aí é muito interessante a gente pensar sobre esse revestimento, né? O batismo, e aí eu acho muito legal na história, né? Eu não sei se vocês sabiam disso, mas a prática do batismo, ela não nasce no cristianismo. A prática do batismo, ela nasce na linhagem greco-romana, principalmente na linhagem persa, né? Os greco-romanos, eles têm um vínculo com os persas muito grande, até porque teve algumas guerras entre si, e aí um foi tomando o patrimônio do outro, e aí depois eles viraram uma linhagem única, né? Foram se juntando aí. Então os persas têm essa junção, e eles tinham uma prática, que era a prática de batizar as suas armas para as batalhas. E aí como eles faziam? Eles revestiam as suas armas em sangue de animal, para que eles pudessem ser mais fortes que seus inimigos na batalha. Então eles pegavam vasilhas, né, bacias bem grandes, eu esqueci o nome disso agora, tá me fugindo os nomes hoje, meu Deus. Ele pegava alguns banheiro. Umas coisas, como se fossem umas banheiras bem grandes, né, de antigamente, e eles jogavam as armas, os escudos, as espadas dentro daquele sangue de animal, para que os seus deuses, que eles eram multideuses, né? Tinham vários deuses sobre si. Eu esqueci como que é o nome dessa palavra também. Jesus. As palavras estão fugindo. Quando adoram vários deuses. Politeísta. Como? Politeísta. Isso, politeísta. Glória a Deus. Muito obrigado. Isso. E aí eles eram politeístas, né? Diversos deuses. E eles adoravam, e eles consagravam aos seus deuses essas armas. Então eles batizavam as armas para as batalhas. Essa era a prática do batismo.
No Novo Testamento, João Batista... No sangue, você está falando? Isso, no sangue de animais. Sim. No Novo Testamento, João Batista reformula essa prática. Foi um dos primeiros a reformular isso. Que a gente lembra quando ele vem, né, para pregar, e ele vem, olha, raça de víboras, converter ao Senhor e tal, preparando o caminho de Deus. Ele fala de forma muito clara, olha, eu os batizo com água para arrependimento. Então, o batismo dele era na água, e ele fazia o povo confessar publicamente seu pecado. E aí o povo, ao confessar publicamente, eram batizados, né? Ele fala, eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá alguém depois de mim que os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí, ao qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias e tudo mais. É esse texto que ele é anunciando Jesus. Mas ele diz, olha, eu os batizo com água para arrependimento. Então, João Batista traz essa prática para o povo judeu, que era uma prática conhecida, porque até então, nesse momento, né, os judeus, eles eram escravos de Roma, né? Tanto que a gente vê quando Jesus aparece, eles precisam pedir para o guardião de Roma, né, para o governador de Roma, para que eles pudessem matar alguém, porque nem isso eles podiam mais. Antigamente eles podiam, mas agora, por meio da junção de ser escravo de Roma, eles não podiam mais fazer isso. E aí eles estão sobre esse ambiente, e aí eles batizam, eles mudam, né? João Batista muda essa perspectiva, por ser uma prática conhecida pelos romanos, que eles usavam, ele reconsidera isso, e traz agora sobre um ambiente do cristianismo. No cristianismo, o batismo é para remissão. É para remissão de pecados. E aí, Cristo vem e nos redime com uma forma de nos batizar nele, né? Aí Paulo usa bastante esse termo. Ele diz, olha, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Então, agora, antigamente, da proteção dos deuses que o Antigo Testamento, que os povos gregos, persas usavam, agora nós somos, por meio do judaísmo, tutelados pela lei, né? O batismo funcionava para isso, para se arrepender. E agora Cristo, ele fala, olha, vocês são revestidos de Cristo. Que aí o metodismo vai dizer que o batismo, ele não é salvífico, né? O batismo não tem poder de salvar ninguém. Isso a gente precisa entender de forma muito clara, né? Mas o batismo é o sinal visível de uma graça invisível, de um revestimento invisível de Deus. Então, Deus nos reveste em espírito por meio de Cristo. E o batismo, o que faz? Simboliza isso. É um sinal. É um sinal visível da graça invisível de Deus em nós. Amém? Amém. Entenderam? No Antigo Testamento, eles não tinham essa prática de batizar. Eles consideram, assim, os historiadores vão dizer que depois do período babilônico, alguns ambientes faziam essa prática. Consagração, batismo das crianças, mas era muito rara. João Batista, acho que assim, é o primeiro que coloca um princípio, né? E Jesus depois vai dizer sobre no seu envio, né? Ele fala, ide, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todos aquilo que eu tenho vos ensinado. Então, João Batista acho que é o primeiro a colocar esse princípio mesmo, como um ambiente de fé em Deus, né? Como um ambiente, um sinal visível da graça. E aí Jesus depois aconselha isso também, né? Coloca isso como um mandamento sobre nós, um mandato, né? Entenderam? Uhum. Mais alguma dúvida? Não. Alguma dúvida sobre o que é o batismo por metodista, né? Que aí eu também acho importante a gente lembrar. Todo mundo ficou tranquilo sobre ser esse sinal visível da graça de Deus invisível? Uhum. Benção, então. Então ele está falando isso, né? Eu até coloquei aqui, né? A lei se tornou o nosso guardião, mas em Cristo fomos revestidos por um novo processo. Que aí eu escrevi errado. Perdão ao pastor. Cristo é quem zela por nós, como declara Paulo à igreja de Éfeso. Lá em Paulo, quando ele vai dizer na carta, né, de Éfeso, no capítulo 5, ele vai dizer, olha, Cristo, assim como o marido, ele é aquele que zela pela sua esposa com a sua própria vida, Cristo também zela pela sua igreja a ponto de querer apresentá-la como uma noiva inculpável, né?
Então é sobre isso que esse revestimento, né, esse zelo que Paulo está falando aqui aos Gálatas também. E aí ele encerra esse capítulo e ele dizendo assim, né? Assim sendo, não pode haver nem judeu, nem escravo, nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, que é a promessa de Deus sobre Cristo, que é a promessa da graça, a promessa da fé. E aí eu acho esse versículo muito interessante. Paulo, ele dizendo para aquele povo, ele diz, olha, em Cristo, ele precisa deixar isso muito claro, já não existe mais hierarquias entre judeu e grego, que era uma briga deles na época. Não, o judeu era melhor porque cumpria os ritos, não, o grego é melhor porque entendia da graça sem precisar do rito. E aí, em Cristo já não existe mais essa briga. Em Cristo não existe escravo nem liberto. Em Cristo a crise não é essa. Em Cristo não existe homem nem mulher. Por quê? Porque a briga de hoje em dia, que a gente tem muito, eu vi uma reportagem em algum lugar que uma mulher, a Igreja Assembleia, tem a Vitória em Cristo, que já aceita a outra. Ministério Belém, alguma coisa, acho que é Ministério Belém. Consagrou a primeira mulher pastora nessa semana, durante essa semana, né? E aí a gente tem essa briga ainda até hoje, né? Às vezes diversas igrejas que não consagram, né? A gente tem igrejas tradicionais que não consagram e tem eles montam toda uma teologia nesse sentido. Mas Paulo, ele é muito enfático, dizer, olha, em Cristo já não existe nem homem nem mulher, não tem essa briga de classe. Por quê? Porque o próprio Paulo, quando ele vai exaltar algumas mulheres do Antigo Testamento, ele coloca algumas mulheres como sendo as obreiras dos lugares, como sendo aquelas que estavam cumprindo a obra de Deus naquele lugar. Então, para Paulo, não tinha sentido essas discussões. Para Paulo, essa discussão de quem que está certo, quem está errado, para ele não havia sentido nenhum nisso mais. Né? Falava, olha, isso para mim não existe. Não tem sentido eu dizer que é isso ou se é aquilo. Não, em Cristo, ele é tudo em todos, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Então, se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Em Cristo, a herança que recebemos ela é igual. Em Cristo não temos diferença de herança, né? Nós somos por meio da fé em Cristo, para os que creem, né? Que o texto vai dizer no meio dele quando a gente viu. Pela fé, nós somos herdeiros. Recebemos a promessa. Então, por meio de Cristo, nós recebemos a salvação. E aí, esse é o tratado de Paulo da graça, um dos mais completos que ele fala. Porque ele fala sobre o que é a graça. A graça é a promessa que foi prometida a Abraão e que agora em Cristo ela é cumprida por meio da fé. E ele fala de forma muito clara o porquê a lei serviu. A lei foi tutora. E aí, no verso 4, ele vai exemplificar isso também. Né? Ele vai usar alguns exemplos sobre essa questão, mas o verso 3 é esse tratado de Paulo, falando, olha, a lei serviu para isso, ela foi nossa guardiã até aqui, mas em Cristo nós voltamos a receber a promessa da fé que existia em Abraão, foi completada em Cristo, e agora nós recebemos isso por meio da fé. Então a lei, ela já não é mais já não é uma regra de fé. A lei, ela foi transformada pela promessa, porque a promessa de Deus, ela se cumpre em nós. E aí nós vamos deixar de cumprir os ritos da lei, né? Ou de cumprir a lei, por assim dizer, não, né? Porque como eu expliquei, o mandamento de Jesus, ele vai além da lei, né? Ele fala para a gente amar o nosso inimigo, né? E amar como Cristo amou. Então, assim, é um nível além do que o nosso próximo como a ti mesmo, que a lei era resumida. Cristo vai além disso. Então, não é essa questão do que eu tenho que fazer, mas é em quem eu estou confiando para a minha salvação. E aí a gente precisa ter essa clara ideia. Na lei, eles confiavam que Deus aceitaria o sacrifício dele porque eles estavam cumprindo a lei. E aí eles confiavam em Deus, porque eles cumpriam algo. Em Cristo, nós precisamos entender que primeiro nós nos depositamos a Ele, confiamos em Cristo, e pela obra do Espírito em nós cumprimos a lei, né? Cumprimos a
vivemos uma vida amando ao próximo, amando a Deus sobre todas as coisas ao próximo e amando como Jesus nos amou. Então essa é a grande briga teológica de Paulo nesse texto, né? Ele vai brigar exatamente com isso, porque era isso que eles precisavam, né? Esse ambiente de redenção. Então Paulo está falando, olha, a lei, cumprir a lei não vai te salvar. Mas servir e confiar em Cristo, crer em Cristo, vai te gerar salvação em Cristo, por meio da graça, e vai te fazer cumprir o mandamento de Deus. Porque você vai amar a Deus, se você crê nele, você vai ter o Espírito em você, e por meio disso você consegue fazer as coisas. Não é eu faço primeiro para ser salvo. Não, é Cristo fez em mim para que eu possa fazer. Amém? Amém. É isso. Alguma dúvida? Questão? Consideração? Todo mundo crente? Firme em Cristo? Firme! Aquela música que antigamente cantava, né? Firme, firme nas promessas de Jesus. Todo mundo assim? Sim. Sim. Amém. Bênção de Deus, gente. Era isso. Vamos orar? Tá, e nós nos colocamos perante a tua presença. Como é bom, Deus, podermos aprender da tua palavra, aprender do Senhor, e como o Senhor mesmo diz, que nós possamos aprender do Senhor, que é manso, humilde de coração, que pode nos revelar todas as coisas, Deus. Por meio do teu Espírito Santo, nós possamos confiar em ti em todo o tempo, Deus. Possamos confiar na tua salvação, possamos ser redimidos por ti, Deus. Nós cremos nisso, cremos na obra do Senhor em nós. E em nome de Jesus, Deus, queremos estar alicerçados na tua glória, alicerçados na tua graça, crendo nas promessas do Senhor para nós. Que em todo tempo nós possamos viver isso, possamos confiar em ti, crer na tua promessa e na tua mão gloriosa. Nós cremos que o Senhor pode gerar isso em nós diariamente, Deus. Por isso nós descansamos os nossos corações, descansamos as nossas vidas, confiamos em ti. Queremos crer, Deus, em todo o tempo, que o Senhor possa gerar isso em nós em todo momento. Nós cremos, te adoramos, rendemos louvores ao Senhor, rendemos glórias a ti, Deus. Em nome de Jesus que oramos e te engrandecemos. Obrigada, meu Pai. Amém, Jesus. Senhor, Guarda-nos em amém. ti. Amém. Obrigada, Deus. Obrigada. Amém, meus Amanhã, irmãos. pessoal, se Deus quiser. Até amanhã. Amanhã. Deus nos abençoe.